Olá, caros alunos, sejam bem-vindos. Nessa aula trabalharemos com o processo de peneiramento. Esse processo de peneiramento vinculado ao que nós chamamos de classificação mineral. Tá? Lembrando e valendo ressaltar que a classificação ela vem a ser a separação por tamanho de partícula, ou, de uma forma mais técnica e específica, separação por suas dimensões espaciais, ok? Então, para entendermos melhor essa separação em si e como nomenclaturar cada uma dessas granulometrias, vamos pegar como referência a norma brasileira, a BNT, a 6.502 de 95, que trata exatamente de algumas granulometrias específicas sobre o processo. Tá? Então, quando você tem lá material com dimensões com 1 metro de diâmetro acima, ou seja, 1000 milímetros, tá? Como se pode observar aqui no nosso slide, ok? Nós chamamos esse material de bloco de rocha, ok? Então, toda vez que eu tiver lá uma rocha com dimensões acima de 1 metro, nós chamamos de bloco de rocha, tá? Quando essa rocha ela está nas dimensões entre 20 centímetros, ou seja, 200 milímetros, a 1 metro, tá? Ou 100 milímetros, ou 6 centímetros, ou 100 milímetros, nós chamamos esse componente aqui de matacão. Não é mataco, tá? O nome muito popular usado no campo, mataco, né? Não é mataco, é matacão. Normalmente temos que ser mais técnico em si, possível, né? Então vamos associar isso com um termo mais técnico possível. Não pegar nomes populares aí do campo, né? Quando nós temos rochas aí com dimensões de 60 milímetros a 200 milímetros, nós temos aí o que chamamos de seixo. Lembrando que seixo não é aquela pedra rolada lá do rio que a gente pega às vezes porque é redondinha, né? Nós classificamos, isso aqui é um seixo, né? Não é isso, tá? O seixo ele está vinculado às dimensões do material, tá bom? Inclusive o termo pedra, né? A gente fala assim, professor, pedra não existe, pedra, né? Para a gente é mineração, olha, esse termo pedra é errado. Não, na verdade o termo pedra não é errado, tá? Então, quando você pega rochas aí com dimensões entre 15 centímetros a 27 centímetros, é muito comum, muitos artigos da geologia, muitos outros documentos geológicos, nomenclatura esse tópico, essa dimensão espacial, como sendo pedra, tá bom? Então, não vamos usar essas coisas, esses contextos errôneos aí, achando que a pedra não existe. Existe, depende da dimensão espacial lá no caso, tá? Vale ressaltar também que ela está dentro da dimensão. Então não vai pegar uma rocha lá que esteja lá entre com 40 centímetros e falar, isso aqui é uma pedra. Não, ali você tem um matacão, tá? Então isso vai nomenclaturar conforme as dimensões espaciais, tá? Então quando você fala aqui, pedregulho, quando a gente tem esse pedregulho, são partículas aí com dimensões de 2 milímetros, ok? A menor 2 milímetros, até 2 milímetros de tamanho, e 60 milímetros, tá? Quando você tem essas dimensões, e se no caso, entre esse espaço aqui de tamanho, nós chamamos isso de pedregulho, tá? Em 2 milímetros, diminuindo até 0,6 milímetros, a gente tem ali areia grossa. De 0,6 milímetros, diminuindo até 0,2 milímetros, areia média, tá? Quando temos de 0,2 milímetro a 0,06 milímetro, nós temos a areia fina. Quando temos a granulometria de 0,05 milímetros, tá? No caso, abaixo dessa nomenclatura até tá? 0,02 milímetros, nós temos o silt. Silt é o que comumente a gente olha para ele e pensa que chama de barro comum, nome comum popular. Isso aqui é barro, né? Não, normalmente você tem uma mistura de silt, você tem uma mistura de argila, você tem uma mistura de areia, né? Mas quando predomina lá o silt, as pessoas normalmente chamam isso de barro, tá? E a argila, que é já a granulometria muito fina no caso, né? Aí a gente tem a argila, tá? Como é que eu identifico a argila? Quando você molha a argila, ela consegue se moldar facilmente
aquilo que você gera pressão nela, né? Então você consegue moldar a argila dessa forma, identificar a argila dessa forma, tá bom? Então essa é a nomenclatura específica conforme a BNT, ok? Os contrários disso vêm pelos vários artigos científicos de vários geólogos, doutores e tudo mais, que nomenclaturam conforme o entendimento científico deles, né? Conforme a teoria e identificação científica deles, tá bom? Mas baseado em norma, é esses critérios aqui que você vai usar para nomenclaturar seus materiais dentro da mina, dentro da usina, tá bom? Então, continuando aqui, né? Também temos as nomenclaturas quando a gente associa a pedreiras, no caso, né? O processo lá de extração de granito, né? Essas pedras utilizadas na construção civil, né? Esse material rochoso. Então a gente tem também uma outra nomenclatura também, considerando em lei, tá? Em legislação, essa nomenclatura aqui, tá? Que a gente tem lá o chamado pó de pedra, são dimensões abaixo de 4,8 milímetros, tá? Brita zero, que considera aí de 4,8 milímetros a 9,5 milímetros. Isso aqui é importante para se entender na classificação, porque o nosso processo de peneiramento ele envolve esses aspectos aqui, tá? Então as peneiras, as nossas malhas de peneiras, elas usam como referência esse aspecto, essas dimensões aqui, tá? Então, continuando aqui, né? Brita 1, de 9,5 milímetros a 19 milímetros, né? Brita 2, 19 milímetros a 25 milímetros, Brita 3, 25 milímetros a 50 milímetros, e a Brita 4, 50 milímetros a 76 milímetros, ok? Ou também, essa dimensão aqui também, acima disso aqui, também tem uma outra nomenclatura utilizada na pedreira, que é o chamado comumente de pedra de mão, tá? Pedra de mão, que já são dimensões aí de 17 milímetros a 25, 26, 27 milímetros, tá? Isso é a chamada pedra de mão, tá? Ok? Lembra que na construção civil utilizaram também pedras aí na estrutura, sapatos e tudo mais, e aí utiliza-se esses termos em si para se identificar. Continuando aqui, vamos entender aqui de forma bem superficial, bem simples aqui, o que é uma peneira, né? Uma peneira é constituída da alimentação. Eu tenho uma superfície classificadora, que é a superfície lá, o telha, o grelha, o crivo, né? Onde vai fazer a classificação desse material. E aí, toda vez que eu tiver um deck de peneira, eu vou ter ali como dois produtos. Eu vou ter sempre dois produtos. Esses dois produtos são comumente chamados de oversize, undersize, né? Esse é o termo comumente utilizado na área de mineração. Meu produto do over, meu produto do under, né? O undersize, meu produto do oversize, né? E esses termos estão vinculados a termos em inglês, como saída por cima, saída por baixo, né? Então, por exemplo, aqui na imagem específica aqui, a gente tem dois produtos aqui, né? O produto retido, ou seja, o produto que não passou na peneira. Esse produto a gente chama de over. É o meu over, não saiu, não passou, saiu por cima, né? E eu tenho o meu under, né? Meu undersize, que é o meu produto mais fino. Ele saiu, ele passou por baixo, né? Ele saiu por baixo, tá? No entanto, como gera-se um desentendimento com outros processos como o hidrociclone, né? O hidrociclone, por exemplo, a minha partícula fina, ela é o oversize, né? A minha partícula do oversize, ela sai por cima, né? Então há muitos casos na mineração que você vai ouvir as pessoas citarem o oversize como sendo aquele material mais fino. É meu oversize, fino, né? Mas não tem a ver com granometria. O termo oversize e o undersize tem a ver com saída por cima ou saída por baixo, tá bom? Então memorizem isso aí. Lógico, quando chegar no campo, no dia a dia lá, é importante você identificar essa nomenclatura, como é usada, e também orientar a equipe que você estiver trabalhando. Olha, o termo certo não é esse aqui, né? Para você não gerar convergência de informações, né? Que é muito bonito, é muito importante quando um profissional técnico aí, ele usa termos corretos, ele fala da forma correta, da forma adequada, tá bom? Então, em meio a esse sistema de peneiras, podemos ressaltar que a classificação ela ocorre por diferentes mecanismos de classificação, tá? Nesse slide que a gente está apresentando aqui, o sistema de grelhas. Grelha por quê? Por causa do elemento classificador.
esse desenho do elemento classificador, ele é formado por grelhas. O que é a grelha? São vários elementos, tá? Seguem um único sentido. Você não tem um elemento transversal aqui, ok? Como você teria num outro sistema. Então, esse elemento que nós só temos esse elemento passando em um único sentido, aqui nós chamamos isso de grelha, tá? Por que é grelha? Porque eu tenho só um elemento de classificação, onde a barra de classificação ela simplesmente segue um sentido, tá? Ok? Como o nosso slide diz, né? Grelhas constituídas por barras metálicas dispostas paralelamente, mantendo o espaçamento regular entre si, tá bom?